Olá, povo de Deus, Shalom do Pai. Continuando a nossa meditação, nossa leitura do livro A Selva, Santo Afonso Maria de Ligório, a página 47, O Mal da Tibieza no Padre. Aqui está exposto o Padre Tíbio. São João mandou o Senhor, no Apocalipse, que escrevesse ao bispo de Éfeso estas palavras: Sei o bem que fazes, conheço os teus trabalhos, pela minha glória, assim como a tua paciência nas fadigas do teu ministério. Em seguida acrescenta: Mas por outro lado tem a reclamar-te de haveres esfriados o teu primitivo fervor. Alguém dirá talvez: Que grande mal havia nisso? Escutai o que o Senhor ajunta ainda. Lembra-te de onde caístes, faze penitência das tuas culpas, e cuida de voltar ao primeiro amor, ao primitivo fervor, em que deves viver como ministro meu. De contrário, serás reprovado por mim como indigno do ministério que te confiei. Como assim então a tibieza conduz a tal ruína? Sim, há uma grande ruína, e o pior é que os tíbios não a conhecem, não a temem, não procuram evitá-la. Isto acontece sobretudo aos padres, cuja máxima parte vão esbarrar no escolho oculto da tibieza, e um grande número encontram nele a sua perdição. Escolho oculto, o que faz que os tíbios estejam expostos a grande risco de se perderem. É que a tibieza não deixa ver a uma alma o mal enorme que ele causa. Muitos deles, por certo, não querem separar-se inteiramente de Jesus Cristo, querem segui-lo, mas de longe, como fez São Pedro quando o Redentor foi preso no Jardim das Oliveiras. Procedendo, porém, assim, caem facilmente na desgraça de Pedro, que apenas entrou na casa do pontífice a um simples remoque de uma serva, renegou Jesus Cristo. Quem despreza as coisas pequenas, vem a cair pouco a pouco nas grandes. O intérprete aplica esse texto a alma tíbia, e diz que ela em breve perderá a devoção, e cairá depois, passando das faltas leves, de que não se importava, às graves e mortais. Segundo Eusébio de Emésio, quem não teme ofender a Deus com pecados veniais, dificilmente se há de preservar dos pecados mortais. É com justiça, ajunta Santo Isidório, que o Senhor permita que quem não faz caso das faltas leves está depois nas mais graves. Os pequenos excessos, quando são raros, não causam grave detrimento na saúde, mas quando são frequentes e multiplicados, acabam por ocasionar doenças mortais. É o que diz Santo Agostinho: Evitais com cuidado as quedas graves, e não temeis as leves. Não perdestes a vida sob a pedra enorme de algum pecado mortal. Mas tomai cautela, não fiqueis esmagados debaixo do montão de areia de pecados veniais. Ninguém ignora que só o pecado mortal dá morte à alma, e que os veniais, por mais numerosos que sejam, a não podem privar da graça. Mas é preciso saber também o que diz São Gregório, que o hábito de cometer faltas veniais, sem delas sentir remorso, e sem pensar em corrigi-las, faz perder pouco a pouco o temor de Deus. E uma vez perdido este temor, é fácil passar das faltas pequenas às grandes. Santo Doroteu ajunta: se desprezarmos as faltas leves, poderemos cair em breve nas grandes. Quem não se inquieta com as pequenas quedas, corre o perigo de cair numa insensibilidade universal, que lhe faça perder o horror até as quedas mortais. Conforme o atesta o tribunal da Rota, Santa Teresa nunca saiu em nenhuma falta grave. Contudo, o Senhor lhe fez ver o lugar que lhe estava reservado no inferno. Não porque ela o tivesse merecido, mas porque se teria condenado se não tivesse se arrancado a tempo ao estado de tibieza em que vivera. Por isso o apóstolo nos faz esta advertência: não deis entrada ao demônio, ao espírito das trevas. Basta que comecemos a abrir-lhe a porta do nosso coração, deixando entrar nele sem escrúpulo faltas leves, porque depois ele a saberá abrir de pá em pá
por faltas graves. Cassiano escreveu: quando algum cai, não imagineis que ele tenha chegado de repente à sua ruína. Não. Quando soubermos que alguma pessoa, dada a vida espiritual, sucumbir enfim, não pensemos que o demônio a tenha lançado subitamente no abismo do mal. Primeiro a fez cair no estado de tibieza, e daí no precipício da inimizade com Deus. Assim São João Crisóstomo afirma ter conhecido muitas pessoas adornadas de todas as virtudes, mas que, vindo a cair na tibieza, depois se precipitaram no abismo de vícios. Conta-se, nas crônicas da Ordem de Santa Teresa, que a venerável irmã Ana da Encarnação vira um dia uma alma condenada, que ela primeiro tivera por santa. Via-se-lhe, unida aos rostos muitos animais pequenos, imagens das numerosas faltas que na sua vida tinha cometido e de que não se havia importado. Era isso que simbolizava os animais pequenos que ela via sobre o rosto desta mulher, a qual ela achava santa. Alguns desses animálculos lhe diziam: foi por nós que começastes. Outros, enfim, foi por nós que te perdestes. Ao bispo de Laodiceia mandou dizer o Senhor: conheço as tuas obras, e que não és frio nem quente. Tal estado é o estado de um tíbio, nem frio nem quente. Homem tíbio, diz Menóquio, é o que não ousa, de propósito deliberado, ofender a Deus mortalmente, mas que é negligente em se aperfeiçoar. Por aí, dá fácil entrada a todas as paixões. Um padre tíbio não é ainda manifestamente frio, porque não comete deliberadamente pecados mortais, mas afrouxa entender para a perfeição, a que seu estado o obriga. Não lança conta aos pecados veniais, e cada dia os comete em grande número sem escrúpulo. Mentiras, intemperanças na comida e na bebida, imprecações, ofício mal recitado, missa mal celebrada, maledicências contra todos, chocarrices, inconvenientes. Vive na dissipação no meio dos negócios e prazeres do século. Alimenta desejos e apegos perigosos. Cede à vanglória, ao respeito humano, aos melindres de amor próprio. Não pode suportar a menor contrariedade, a menor palavra que o humilhe. Vive sem oração e sem devoção. O padre Alvarez de Paz, falando dos defeitos e falta da alma tíbia, exprime assim: o tíbio assemelha-se a um doente, dominado de muitas moléstias pequenas, quem se lhe dá a morte por si mesma, não lhe deixando nenhum descanso. Acabam por lançá-lo em tal fraqueza que ele venha a ser atacado por mal grave. Isto é, por uma tentação a que não pode resistir. E então a sua queda é profunda. Eis porque o Senhor, continuando a falar do tíbio, lhe diz: oxalá foras frio ou quente. Oxalá foras frio ou quente, mas porque é tíbio e nem frio, nem quente, apresso-me a lançar-te da minha boca. O que tem a desgraça de jazer no estado de tibieza, medite bem estas palavras e trema. Antes eu quereria, diz o Senhor, que fosses frio, isto é, privado da graça, porque haveria mais esperança para ti de sair desse miserável estado, do que se permaneceres nele, onde ficas mais exposto a cair em vícios graves, sem esperança de emenda. É assim que Cornélio de Álepide explica esta passagem segundo São Bernardo. É mais fácil converter um leigo vicioso que um eclesiástico tíbio. E Pereira junta que é mais fácil converter um infiel que fazer sair um cristão da tibieza. E de fato, Cassiano afirma ter visto muitos pecadores a darem-se a Deus com fervor, mas nunca uma alma tíbia. São Gregório não perde a esperança a respeito de um pecador não convertido, mas nada espera de um convertido que depois de se ter dado a Deus com fervor, caiu na tibieza. Eis as suas palavras: o que é frio sem ter sido tíbio antes, deixa esperança,
O Tíbio, porém, não a deixa, porque pode esperar-se a conversão da alma que se encontra atualmente em estado de pecado. Mas aqui depois da sua conversão cai na tibieza, essa tira-nos a esperança de vermos voltar para Deus, no caso de se separar dele pelo pecado. Em suma, a tibieza é um mal quase incurável e desesperado. Eis a razão. Para se poder evitar qualquer perigo, é necessário conhecê-lo. Ora, o tibio está engolfado numa tal obscuridade que não chega mesmo a conhecer o perigo em que se encontra. A tibieza é como a febre ética, que mal se faz sentir. As faltas habituais em que Tíbio cai escapam-lhe à vista. As faltas graves de São Gregório, por isso mesmo que se fazem conhecer melhor, corrigem-se mais depressa, mas as leves olham-se como nada, e continua-se a cometê-las. É assim que o homem se acostuma a desprezar as coisas pequenas, chegando por isso facilmente a desprezar também as grandes. Além disto, o pecado mortal causa sempre um certo horror, mesmo ao pecador habituado, mas a alma tíbia, as suas imperfeições, os seus afetos desordenados, a sua dissipação, o seu apego ao prazer e estima própria, nenhum horror lhe inspiram. E contudo, essas pequenas faltas são para ela mais perigosas, porque a conduzem à ruína, sem ela dar por isso. É o que nota o padre Alvarez de Paz. Está Dali está a celebre máxima de São João Crisóstomo, que em certo sentido devemos evitar com mais cuidado as faltas leves que as graves. E a razão que o santo dá é nós termos naturalmente horror às faltas graves, ao passo que as leves as desprezamos, e por isso elas em breve se tornam graves. O pior é que as pequenas infidelidades que se desprezam tornam o homem pouco atento aos interesses da sua alma, e fazem que, uma vez lançado no hábito de não cuidar das faltas leves, venham a negligenciar também as mais graves. É a razão porque o Senhor nos Cânticos dos Cânticos nos dá este aviso: caçai as raposas pequenas, que assolam a nossa vinha, porque a nossa vinha está em flor, nascendo agora. Notai neste texto a palavra raposas, vupes. Não nos diz o Senhor que caçemos os leões ou os tigres, mas as raposas. As raposas devastam as vinhas, pelas escavações numerosas que fazem secar as raízes. De um modo semelhante, as faltas habituais extinguem a devoção e os bons desejos, que são as raízes da vida espiritual. Ajunta o texto, pavulas, caçai as raposas pequenas, e por que não as grandes? É que das pequenas receia-me menos, e no entanto, elas muitas vezes causam maior mal que as grandes. Porque, como observa o padre Alvarez de Paz, as faltas pequenas de que não se faz caso impedem a chuva das graças divinas, sem as quais a alma permanece estéril e acaba por se perder. Diz ainda o Espírito Santo, porque a nossa vinha está em flor, que fazem as faltas veniais multiplicadas, que não se aborrecem, devoram as flores, isto é, abafam os bons desejos de se adiantar na perfeição. E desde que estes desejos venham a faltar, só se andará para trás, até que se caia no precipício, de onde só com grande dificuldade se possa sair. Terminemos a explicação do citado texto do Apocalipse. Mas porque sois tíbio, começarei a lançar-vos da minha boca. Quando uma bebida é fria ou quente, toma-se com prazer. Mas se é morna, custa-se a tomar, porque provoca vômitos. É por isso que o Senhor faz esta ameaça ao tíbio: vou começar a lançar-te da minha boca. Palavras que Menóquio comenta assim: começa o tíbio a ser vomitado, quando permanecendo na sua tibieza começa a desgostar a Deus, até que enfim seja de todo rejeitado por ele, no momento da morte, e para sempre separado de Jesus Cristo. Tal é o perigo que corre o tíbio de ser lançado, isto é, abandonado de Deus sem esperança de regresso. É o que significa pelo vômito, pois que se tem horror de tornar a ingerir o que uma vez se vomitou. É a explicação de Cornélio de Álapide. Como é que o Senhor começa a vomitar um sacerdote tíbio? Cessa de lhe fazer os seus convites amorosos, e é o que significa propriamente ser vomitado da boca de Deus.
Retira-lhe as consolações interiores, os santos desejos, de modo que esse desgraçado se encontra privado da unção espiritual. Irá para a oração, mas com aborrecimento, dissipação e tédio. Assim pouco e pouco será levado a deixá-la. Depois nem mesmo se recomendará a Deus, e sem oração cada vez se tornará mais miserável, e irá de mal a pior. Celebrará a missa, estará ao ofício, mas com mais detrimento do que fruto. Fará tudo sobre posse, por força ou sem devoção. Esmagareis as azeitonas, e não nos podereis ungir com azeite, diz o Senhor. Quer dizer que no meio dos exercícios mais próprios para produzirem o azeite da devoção, vós permanecereis privado de toda unção. Celebrar a missa, recitar o ofício, pregar, ouvir confissões, assistir aos moribundos, tomar parte nos funerais. São exercícios que deviam aumentar o fervor. Apesar de tudo isso, permanecereis árido, sem paz, dissipado, vítima de 1000 tentações. Eis como Deus começa a vomitar o tíbio. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz.